No vídeo de hoje vamos falar sobre conceitos básicos do Kubernetes, mas que são essenciais para quem utiliza essa solução. Então vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre arquitetura e componentes do Kubernetes, ou K8s para os mais íntimos. Bom, nos vídeos anteriores já vimos que os containers traz para a gente todo o benefício do isolamento das nossas aplicações e de portabilidade delas, pois eu executo a minha aplicação dentro do container que é baseado nas imagens que eu criei anteriormente e com isso eu ganho baixo acoplamento e portabilidade das minhas aplicações, que acaba sendo o cenário ideal para soluções em cloud e microserviços. Bom, algumas pessoas elas ainda costumam confundir a relação entre o Docker e o Kubernetes. Só que eles não são soluções concorrentes, mas sim soluções que se ajudam. O Docker ele é uma tecnologia para trabalhar com containers e o Kubernetes é uma plataforma para gerenciar esses containers. E eu só consigo lidar com, por exemplo, escalabilidade, gerenciamento de configurações, entre outras funcionalidades, através do Kubernetes. E quem quer trabalhar ou até mesmo está testando o Kubernetes pode estar optando por essas soluções open source, como o K3s e o RKE. Elas são soluções que são certificadas pela CNCF e já temos vídeos aqui no canal falando sobre essas distros. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos do Kubernetes. O Kubernetes ele trabalha com pods e dentro desses pods é onde são implantados os containers. Então, em um pod, ele pode ter um container ou vários containers dentro dele. E os pods ficam dentro de nós. Nó vem do inglês node, que é cada máquina composta em um cluster, seja ela física ou virtual. E um conjunto de nós forma-se um cluster. Agora já o cluster, ele tem um significado de grupo ou agrupamento. Então, o cluster, ele é um agrupamento de máquinas, ou seja, um agrupamento de nós, onde eles trabalham em conjunto. E também existem tipos diferentes de clusters, eu vou citar os principais aqui. Eu posso ter um cluster de alto desempenho, que ele tem como foco resolver problemas que precisam de muito processamento. Tem um cluster de alta disponibilidade, onde o foco é manter a aplicação sempre no ar, e o cluster de balanceamento de carga, ou load balancing, onde o foco dele é dividir as tarefas de forma similar entre os nós. Existem outros tipos também de cluster, e é bem comum a gente encontrar um ambiente que utilize a combinação desses tipos, como por exemplo ter um ambiente de alta disponibilidade que também utiliza o balanceamento de carga. E a partir daí se tem inúmeras vantagens em se trabalhar com um cluster, como por exemplo menores custos, que é muito mais barato se manter um cluster do que um supercomputador, por exemplo. Flexibilidade. Sempre que for preciso aumentar a capacidade de um cluster, eu posso apenas adicionar um novo nó. Disponibilidade de serviço. Mesmo que um nó ele pare, os demais vão poder ir à sua falta. Agora vamos novamente falar sobre os nodes. O Kubernetes ele vai possuir dois tipos de nodes, que vai ser o nó worker e o nó master. O cluster ele pode ter vários nó worker, mas ele obrigatoriamente vai ter que ter um nó master. Os nó workers é onde vai ficar implantado os pods com os seus containers. E dentro do nó master ou control plane é onde é feita as configurações e controle desses nó works. Dentro do master eu vou ter os seguintes elementos: o Kube API Server, que é através dele que eu me comunico com o cluster Kubernetes. Eu tenho o etcd, que é o banco de dados onde eu armazeno todos os dados do meu cluster, e a consulta ao etcd ela é sempre feita pelo API Server. O Kube Scheduler, sempre que, por exemplo, eu vou criar o meu deploy, eu também automaticamente já crio junto um manifesto com todas as especificações do que vai ser executado nesse deploy. Aí ele vai lá e vai agendar o deploy para aquele nó, então ele acaba sendo o responsável por gerenciar onde que vai ser feito o meu deploy.
E agora no Node eu tenho outros elementos. Eu tenho o Kubelet, que é através dele que o meu API Server se comunica com o meu Node. Eu tenho o kubeproxy, que ele é responsável pela comunicação com os meus pods. E o Container Runtimer, que é o que executa o container, como por exemplo o Containerd ou Docker. Nesse vídeo eu estou falando muito sobre o Docker porque ele acaba sendo o Container Runtimer mais utilizado. Então, bom, eu tenho o meu cluster. Dentro dele eu vou ter os nodes, que são as minhas máquinas, e dentro dos nós eu tenho os pods, que são agrupamentos de container. Bom, essa aqui é uma analogia que ela é muito utilizada e que se traduz bem como funciona o Kubernetes. Nessa analogia, a gente vai falar de um porto que trabalha com containers, onde os containers são de fato os containers do nosso Kubernetes. E agora o primeiro conceito é o de master. O master node, ele é uma máquina e nessa analogia o master node, ele vai ser o porto. Onde dentro desse porto a gente vai ter vários funcionários trabalhando todos os dias com diferentes funções dentro do porto, mas com a mesma função, que é de fazer tudo funcionar corretamente. Aqui é o worker node. E ele vai ser aqui o próprio navio de cargas que vai receber os containers. A nossa frota, ela vai ser o cluster Kubernetes, onde aqui eu tenho vários clusters navegando juntos e sendo gerenciados pelo Rancher. E dentro dos componentes do cluster, eu tenho o etcd, que na nossa analogia seria o funcionário que toma nota de tudo que acontece dentro do porto, e o etcd ele vai guardar todas as informações que são valiosas dentro do nosso cluster. O API Server, ele seria aqui aquele funcionário responsável por passar toda a comunicação através do rádio, e todos os componentes do Kubernetes, eles se comunicam através da API Server.